galerinha, Patrícia Fagundes por aqui e hoje a gente vai falar de nona rodada do Campeonato Brasileiro acontecendo nesse sábado e no domingo. E nessa rodada aí nós temos dois clássicos bem importantes, um clássico carioca e um clássico paulista. Então, vamos aos palpites. O primeiro palpite fica para o jogo entre Vasco e Botafogo acontecendo lá no sábado. Esse confronto marca o encontro de duas equipes aí em situações bem parecidas. O Vasco está na 11ª posição e o Botafogo está na 14ª posição. As duas equipes não têm tido os resultados muito positivos aí nos últimos jogos. O Vasco conseguiu vencer o Paraná no último jogo em casa, então conseguiu aí um alento com a torcida. E o Botafogo venceu um único jogo nos últimos 5 que disputou pelo Campeonato Brasileiro. E ainda tem a questão que o Vasco tem um jogo a menos ainda para ser disputado com o Santos, que é um jogo que ficou para trás. Para esse confronto eu acredito que a gente vai ter um jogo bastante aberto, as duas equipes aí procurando o gol, até porque ambas precisam pontuar, a situação não é nada interessante, aí as duas equipes estão da parte do meio da tabela para baixo, então realmente não é uma situação agradável. Então, acreditando aí que as duas equipes possam marcar gols e levando em consideração também as frágeis defesas que tanto o Vasco quanto o Botafogo possuem, o meu palpite vai ficar no ambos marcam com odds a 1,75 na casa de apostas rival. E o segundo palpite fica para o jogo entre Palmeiras e São Paulo acontecendo também no sábado. A situação do Palmeiras não é nada interessante. O Palmeiras perdeu aí os últimos 2 jogos. Perdeu para o Cruzeiro no Mineirão no último jogo, jogando fora de casa. E na penúltima rodada perdeu em casa para o Sport. No último jogo aí, que foi contra o Cruzeiro, o Palmeiras criou assim praticamente 0 durante o jogo. Foi um jogo bem ruim por parte do Verdão. E o Roger Machado sabe que a situação dele não é das melhores. O Palmeiras não vem fazendo boa campanha aí no Campeonato Brasileiro, embora na Copa Libertadores aí tenha feito uma ótima fase de grupos, mas no Campeonato Brasileiro a coisa não está andando como deveria. E do outro lado a gente tem o São Paulo, que incrivelmente está fazendo uma campanha espetacular em relação aos outros clubes aí nesse início de Brasileirão. O São Paulo é o único clube que ainda não perdeu dentre os 20 clubes do Campeonato Brasileiro. Então, assim, um resultado ótimo que o São Paulo está conseguindo. No último confronto aí, venceu o Botafogo de virada, jogando em casa. Então, assim, o São Paulo realmente engrenou nesse momento aí do Campeonato Brasileiro e está fazendo uma campanha muito boa mesmo. São Paulo melhorou na parte defensiva, ainda não é o ideal, mas conseguiu melhorar em relação a muitos outros clubes, tem uma defesa muito boa para o Campeonato Brasileiro. E na parte ofensiva aí tem o Everton, Diego Souza e Nenê, que estão se dando muito bem dentro do elenco do São Paulo. Para esse confronto, o meu palpite vai contra um tabu de muito tempo já. É muito importante sim o Palmeiras conseguir vencer esse confronto frente ao São Paulo no sábado, justamente para a equipe conseguir retomar aí a confiança no Campeonato Brasileiro. Mas do outro lado, a gente tem um São Paulo que vem muito bem e realmente pode dar trabalho para o Palmeiras. O São Paulo não vence o Palmeiras como visitante desde 2014, então assim, tem um bom tempo aí, tem um grande tabu a ser quebrado. Então, o São Paulo vai em busca de pelo menos um ponto aí, sem dúvidas vai tentar pelo menos um ponto frente ao Palmeiras. Por isso, o meu palpite, considerando o momento das duas equipes, vai ficar na possibilidade de empate ou São Paulo. É dupla chance, empate ou São Paulo com odds a 1,75 na casa de apostas rival. E o terceiro palpite fica para o jogo entre Santos e Vitória, acontecendo lá no domingo. O Peixe está numa situação bem complicada. Na última rodada foi para a zona de rebaixamento e a equipe dos últimos 5 jogos perdeu 4 e conseguiu vencer um único jogo. Na última partida aí contra o Atlético Paranaense, jogou fora de casa e não fez um bom jogo. O Atlético Paranaense venceu por 2-0 e poderia ter vencido por mais ainda caso tivesse aproveitado melhor os contra-ataques que o Santos permitiu que a equipe conseguisse
aproveitar. O Santos está com uma grande dificuldade no setor de criação da equipe, setor de meio campo. Tá muito difícil para o Santos conseguir fazer gols, tanto que é uma das equipes que tem menos gols no Campeonato Brasileiro até aqui, e isso preocupa bastante a situação do time santista. Já o Vitória também não está numa situação nada agradável, está a apenas 2 pontos do Santos, então está ali colado na zona de rebaixamento também. Mas se a gente for considerar o retrospecto do Vitória comparado ao Santos, a equipe do Vitória tem tido um resultado bem melhor, aí tem conseguido 2 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos e apenas 2 derrotas. Comparado ao Santos, a situação do time do Wagner Mancini é bem melhor do que o Santos. Claro que existe uma diferença técnica muito grande, mas a gente precisa levar isso em consideração. Para esse jogo aí, a gente tem odds a favor do Santos em torno de 1,66. Eu acredito sim que o Santos possa vencer o Vitória, mas eu tenho as minhas dúvidas porque o Vitória tem um poder ofensivo grande, a equipe consegue marcar muitos gols, embora tenha fragilidades defensivas, e o Vitória sofre muitos gols também. Então, meu palpite para esse jogo não vai ficar na vitória do Santos, embora eu acredito que possa vencer, mas fico bem na dúvida em relação a isso. O meu palpite vai ficar no ambos marcam, com odds a 1,95 na casa de apostas Rivalo. E é isso aí, galerinha, esses são os palpites para a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Temos jogos no sábado, no domingo e tem aquele último jogo na segunda também para fechar a rodada. Então, nos vemos nos próximos palpites. Um abraço e até mais!